Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna 2. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o átomo de hidrogênio, que é o nosso objeto de estudo principal nessa primeira unidade do curso de Física Moderna 2. Então na aula de hoje nós vamos apenas falar o que é o átomo de hidrogênio, como é que vai ser o modelo físico que nós vamos usar nas equações de Schrödinger, que informações nós podemos extrair desse modelo. A resolução da equação de Schrödinger ainda vai ser em outras aulas. Essa é apenas uma aula introdutória sobre o átomo de hidrogênio e que informações físicas nós vamos precisar para resolver o problema da equação de Schrödinger no átomo de hidrogênio, certo? Então, muito bem, vamos lá acompanhar a discussão. Muito bem. O átomo de hidrogênio, se vocês olharem na tabela periódica, ele é o primeiro elemento que aparece no primeiro período, no período 1 e no grupo 1 da tabela periódica. Ele está lá em cima, ele é o elemento atômico mais simples da natureza, porque ele tem número atômico 1. Isso significa que ele só tem um próton e um elétron. Então é o modelo atômico mais simples, é o átomo mais simples que existe na natureza. Apesar de ser o átomo mais simples, ele é o elemento químico mais abundante no universo. Basta vocês lembrarem que as estrelas, o principal combustível das estrelas é o hidrogênio, é a fusão do hidrogênio que se transforma em hélio. Na natureza, a gente ouve muito falar em hidrogênio naqueles balões, né? Balão de hidrogênio, que são altamente inflamáveis e tal. Na natureza, o hidrogênio é encontrado na sua forma molecular H2, quer dizer, são dois átomos de hidrogênio ligados para formar uma molécula de hidrogênio. Isso em condições normais de temperatura e pressão, a chamada CNTP. Esse gás ele é inflamável, como eu falei, incolor, inodoro e insolúvel em água. Então não dá para ver o hidrogênio, ele é incolor e é altamente inflamável, por isso é perigoso se manipular o hidrogênio, porque ele incendeia muito facilmente. Em seu estado neutro, ou seja, que não tem carga, consiste de um núcleo positivo e um elétron negativo movendo-se com a energia cinética P² sobre 2m e sob a ação de uma força de atração colombiana entre o próton e o elétron. Lembrando, a energia cinética a gente conhece como mv² sobre 2. Mas eu posso escrever a velocidade em função do momento linear. Né? Momento linear é massa vezes velocidade. Então, massa vezes velocidade ao quadrado vai dar m2v2 sobre 2m. Eu acabo cancelando esse m daqui com o m2 que vai ficar em cima e eu acabo retornando a mv² sobre 2. Então isso aqui é outra forma de escrever energia cinética, certo? Então momento linear ao quadrado sobre 2m. O modelo atômico nós vamos usar uma simplificação. Por quê? Chamada técnica da massa reduzida. Porque quando você tem duas partículas, né, girando uma sobre a outra por uma atração, por uma força de atração entre elas, na verdade, elas giram em torno de um centro de massa. Então, na verdade, se você observar bem, o ponto de rotação, né, tanto o elétron, que seria esse ponto vermelho, está girando em torno de um ponto aqui que não é exatamente na esfera azul, que é o próton, né? E o próton também não está parado, ele está girando em torno de um ponto. Esse ponto que as duas partículas estão girando é o centro de massa entre essas duas partículas. Eu deveria ter desenhado aqui, realmente foi uma falha minha, mas tem um ponto aqui entre os dois que está parado, né? Ele está parado e essas duas partículas elas se movimentam em torno desse ponto. Não é conveniente a gente colocar o referencial para poder determinar força e posição
Não é conveniente botar o referencial no centro de massa, porque as equações elas ficam mais complicadas, você vai ter que relacionar o movimento de rotação do elétron e do próton, isso vai deixar o modelo muito complicado. E também não é conveniente colocar o referencial em cima do próton, porque se eu colocar o referencial em cima do próton, o próton está girando. Todo objeto que gira, ele sofre uma força centrípeta para fazer com que ele gire. Ele não gira sozinho. As leis de Newton dizem que na ausência de força, o objeto ele fica em repouso em movimento retilíneo e uniforme. Então, para ele girar, ele precisa de uma força, que é a chamada força centrípeta. Se ele tem uma força centrípeta agindo sobre ele, então esse objeto está acelerado. Ele está sendo acelerado por causa da ação da força centrípeta, né? Tanto é que essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Então o próton ele é uma partícula acelerada. Se eu colocar um referencial no próton, eu vou ter um referencial acelerado. Ele vai ser acelerado junto com o próton. E a gente viu em Física 1 que o referencial, quando ele é acelerado, ele é um referencial não inercial. E isso gera problemas porque surgem forças fictícias, surgem forças que não têm explicação pelas leis de Newton. Então, começar um modelo quântico partindo de um referencial não inercial já não é uma ideia muito interessante. Para resolver esse problema, nós fazemos uma aproximação, que seria supor que esse próton tem uma massa extremamente grande em relação ao elétron, que não é tão ruim assim, não é uma suposição tão absurda. Isso faria com que o centro de massa ele se aproximasse muito do centro do próton e calcular qual seria a massa do elétron para que os efeitos da lei de Coulomb, os efeitos da força, a dinâmica do sistema, ele não se altere. Entenderam? Então, quer dizer, eu vou supor que a massa do próton é infinitamente grande. Isso vai fazer com que o centro de massa ele se aproxime do centro do próton, né? E aí eu vou ter que recalcular qual seria a massa do elétron para que os efeitos da lei de Coulomb não se alterassem, não se alterem com essa aproximação. Então, a massa que eu encontro a partir desse raciocínio, a partir dessa aproximação, é a chamada massa reduzida. Então, eu vou descrever o meu modelo atômico, o meu átomo de hidrogênio, utilizando como massa do elétron, não a massa mzinho, mas sim a sua massa reduzida, que é dada por essa expressão aqui. Se vocês tiverem dúvida, eu posso fazer uma videoaula só explicando como calcula a massa reduzida, como é que é essa aproximação, como é que é a matemática disso. Mas lembre-se, nossa massa do elétron não será mzinho aqui. Vai ser a sua massa reduzida, porque nós vamos usar esse modelo aqui, em que o referencial fica em cima do próton e o próton está parado. Lembre-se que isso é uma aproximação. Para isso, eu vou supor que meu elétron ele tem uma massa que é dada por essa expressão. Beleza? Com essa aproximação, né, nós vamos então escrever a nossa energia potencial. A energia potencial, como isso aqui é uma interação de Coulomb, da lei de Coulomb, se vocês lembrarem lá em Física 3, se eu tenho duas cargas elétricas que estão atraindo-se eletricamente, a energia potencial, existe uma energia potencial associada entre essas duas partículas, e se eu medir o potencial é a energia potencial dividida pela carga. Se bem que aqui eu estou medindo a própria energia potencial, né? A energia potencial desse elétron, desse sistema, vai ser dada pela constante K, a constante de gravitação, a constante elétrica, vezes a carga, que no caso aqui, como Z vale 1, então eu vou ter a carga do elétron e a carga do próton, que tem sinais contrários, então aparece esse E ao quadrado, é a carga do elétron, que é a mesma carga do próton, lembrando que esse tem a mesma carga, só que sinais contrários, por isso que fica o menos aqui na frente. Esse Z vale 1 para o caso do hidrogênio. Então, a energia potencial vai ser K vezes E ao quadrado, dividido pela distância
entre o próton e o elétron. Distância a gente pode escrever em coordenadas retangulares como sendo a raiz quadrada da coordenada x ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado mais a coordenada z ao quadrado do elétron, porque o próton está no centro, o próton tem coordenada zero. Tá certo? Então isso aqui é a expressão da energia potencial, que é a informação que a gente precisa para alimentar a equação de Schrödinger. Lembrem-se que a equação de Schrödinger ela é uma relação causa-efeito. A causa, quer dizer, o que vai gerar a dinâmica do movimento é a energia potencial do sistema, e a consequência, o que essa energia potencial vai gerar, vai ser informada pela função de onda. Então, a partir do momento que a gente conhece a energia potencial, a gente substitui isso na equação de Schrödinger, resolve a equação de Schrödinger, que é a equação diferencial, encontra qual é a função de onda que resolve a equação da função de onda, o módulo quadrático dela nos informa a probabilidade de se encontrar o elétron, que são as nossas eletrosferas. Mas vamos chegar lá ainda, né? Vamos entender o modelo um pouco melhor. Então essa aqui vai ser a nossa energia potencial em coordenadas retangulares. Eu posso também determinar, a partir desse meu modelo, o momento linear do elétron. O momento linear, veja bem, eu fiz aqui um desenhozinho mostrando essa esfera maior aqui, que seria por onde o elétron está passeando. Como é um modelo tridimensional, imagine que ele pode passar em qualquer lugar dessa esfera maior aqui, e no meio da esfera eu tenho um núcleo, o núcleo do átomo de hidrogênio. Então, eu posso separar o momento linear em dois. O que eu chamo de momento linear paralelo, esse PR, que é uma componente, que é o momento linear P, seria esse aqui, certo? Que é um vetor que é tangencial à trajetória, porque está na direção da velocidade. Então, o momento linear é esse, eu posso separar em dois. Em uma componente que é na direção do raio, eu chamo isso aqui de PR, ou componente radial do momento linear. E eu tenho uma outra componente que é perpendicular à componente radial, que é a minha componente tangencial. Então, o momento linear pode ser separado em duas componentes. Uma que está na direção do vetor R e uma que é perpendicular à direção do vetor R, que é chamada de componente tangencial, de forma que a soma dessas duas componentes me dá exatamente o momento linear do elétron. Então, se eu escrever a componente radial e a componente tangencial, né, lembrando que momento é massa vezes velocidade, só que nós estamos trabalhando com a massa reduzida. Então, o momento linear radial vai ser a massa reduzida vezes a velocidade radial. E velocidade radial nada mais é do que a variação do raio em relação ao tempo, ou seja, dr dt. Então, isso aqui seria a minha expressão para o momento radial. E a componente tangencial, novamente, vai ser a massa reduzida vezes a velocidade tangencial. E velocidade tangencial, a gente pode tirar essa expressão lá do estudo de movimento circular uniforme, né? Porque quando o movimento é circular, aqui no elétron não é circular, é esférico, é diferente. Mas quando ele é circular, a gente pode relacionar a velocidade tangencial com a velocidade angular, por essa expressão. Velocidade tangencial é igual ao raio vezes a velocidade angular. E aí nós temos duas expressões, uma para cada componente. E se eu quiser calcular o módulo do momento linear, basta eu tirar a raiz quadrada dessas componentes ao quadrado, né? A soma delas ao quadrado. Quanto ao momento angular desse elétron, né? Nós podemos verificar uma coisa interessante. A força coulombiana não exerce torque. Logo, o momento angular do elétron é conservado. A força coulombiana ela é uma força atrativa, então ela vai estar na direção do vetor R, só que voltada para o centro da trajetória. Ou seja, R e o vetor F, eles têm a mesma direção. Se vocês lembrarem de Física 1,
o torque é o produto vetorial entre R e F. Quer dizer, torque é R vetor F, é o vetor raio multiplicado vetorialmente pelo vetor força. Se vocês lembrarem também como se calcula um produto vetorial, vocês vão ver que vetores que têm a mesma direção, o produto vetorial entre eles é zero. Certo? Então, se eu tenho vetores que têm a mesma direção, o produto vetorial dá zero. Porque o módulo de um produto vetorial é o módulo de um vezes o módulo outro, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, como o seno vai ser zero, o ângulo vai ser zero, ou 180, o seno vai dar zero. Então, ou seja, a força colombiana não gera torque. Se não gera torque, então não altera o momento angular, porque lembrando mais uma vez, quem altera o momento angular, quer dizer, dl e dt, quem muda o momento angular com o tempo é um torque. Então, não existe alteração do momento angular do elétron, então esse é um sistema que conserva o momento angular. Então esse L, ele é conservado. O momento angular a gente pode escrever como sendo o produto, né? O momento angular ele é calculado como um produto vetorial entre R e o vetor P. É outra forma de calcular. R vetor P, e como eu posso separar o momento linear em dois, eu posso escrever então o momento angular diretamente pela componente tangencial. Então o momento angular vai ser o raio vezes a componente tangencial do momento linear. E isso aqui é conservado, lembrando, é conservado. Outra informação, a energia cinética, eu posso calcular também. Energia cinética é P ao quadrado sobre 2m, onde m é a massa reduzida, no caso aqui é o μ. Como eu falei para vocês aqui na estante, né? Eu posso escrever o momento linear como duas componentes, uma tangencial e uma radial. Então, o momento linear pode ser escrito dessa forma. O módulo quadrático do momento linear pode ser escrito dessa forma. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por R, porque aí eu posso colocar tudo dentro desse quadrado aqui e vejam que eu consigo retornar o valor do momento angular. Então, o que foi feito? Repetindo. A energia cinética está aqui. Então, escrevendo o momento linear em duas componentes, está aqui. Aí eu desmembro esse somatório em duas frações. Então, a primeira fração é essa, que aparece aqui. E a segunda fração, eu multiplico em cima e embaixo por R quadrado, na verdade. Por R quadrado, né? Senão não apareceria o quadrado aqui. E aí eu consigo retornar o meu momento angular, o módulo do momento angular, e minha energia cinética ela vai ser o momento linear ao quadrado na direção do raio, dividido por 2 vezes μ, mais o momento angular. Então eu tenho uma componente radial de energia cinética e uma componente angular, né, de energia cinética, que está sendo representada aí pelo momento angular. Bom, uma vez que eu sei quem é energia cinética e quem é energia potencial, eu posso escrever a energia a energia mecânica do meu elétron, né, que é dado por isso, ou eu posso simplificar isso aqui, né, chamar isso aqui tudo, esse termo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para a canetinha. Eu posso chamar esse termo aqui de potencial efetivo, certo? E simplificar. Esse aqui seria meu potencial efetivo que depende de R, tá? Como aqui eu só tenho uma dependência em R, então eu posso chamar isso aqui tudo de um potencial efetivo que depende de R, e aqui eu teria minha energia cinética que está relacionado com a componente radial do momento. Então isso seria a energia do sistema, tá certo? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. São informações importantes para quando a gente for discutir o resultado da equação de Schrödinger, essa coisa do momento angular conservado, a dependência com a componente radial do momento, coisa e tal. Então lembre-se desses resultados e até a próxima. Fui!